Jesus já veio, por que a morte ainda existe? Qual é a finalidade pela qual a morte ainda possa existir se Jesus já veio e todas as coisas já se concretizaram em 70? Vou trazer aqui, então, as escrituras para a gente abordar o assunto à luz da Bíblia, e o texto é esse. O texto é esse, Apocalipse 21, 4. Muito bem, Apocalipse 21, 4 é esse. O tema é esse, onde somos questionados a respeito da morte, né? O texto diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, é nesse texto aqui que levanta-se o questionamento, muito comum a todos aqueles que creem tão somente que todas as coisas já aconteceram em 70, que Jesus já veio e que o fim tão aguardado pela igreja já aconteceu no primeiro século. Se Jesus já veio, por que a morte ainda existe, meu irmão Erivelto Soares? Muito bem. A primeira coisa que temos que entender é que essa era uma promessa para a igreja do primeiro século, tá bom? Uma vez que o livro de Apocalipse foi escrito entre 64 a 68. 2 anos depois, Jerusalém cai, vai ao chão, e todos os relatos que você encontra aqui ao longo do discurso do livro de Apocalipse, você tem o centro, o foco principal, justamente a destruição desse templo, para que assim o fim acontecesse, todas as coisas que estavam escritas viessem realmente à tona, tudo se cumprisse. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você preste bem atenção. Ou seja, o Apocalipse foi escrito antes de todas as coisas sucederem, tá bom? Então, que o Espírito Santo do nosso Deus nos guie a toda a sua verdade em louvor da sua glória, nome e soberania para a glória do Senhor, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, amados escolhidos do Senhor. Olha só, então, as escrituras, todos os relatos do livro de Apocalipse, estava se fazendo menção de algo que ainda aconteceria, mas não 2000 anos depois, mas em breve. Você vai encontrar os primeiros versos, os primeiros capítulos, né, do livro de Apocalipse, o Senhor falando para João: breve venham sem demora. Então, os acontecimentos estavam apontando para algo breve. As admoestações das igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor, era concernente a todo esse breve que viria se manifestar com o retorno glorioso de Cristo, que se deu em 70. Né? Então, realmente tem tudo a ver o breve, respeitando o tempo cronológico dos acontecimentos, uma vez que o livro foi escrito entre 64 e 68 e o fim aconteceu em 70. Realmente estava em tempo breve dos acontecimentos suceder. Não 2000 anos, como a tradição tem sustentado, que ainda esses acontecimentos ainda venham a suceder. Então, quando a Bíblia diz a morte não existirá, para nós hoje a morte não existe mais. Por quê? Porque o fim já se deu em 70. Isso aqui é uma promessa para a igreja, as 7 igrejas da Ásia Menor, como a todos os cristãos do Novo Testamento, tá? Que aguardavam o fim acontecer. Eles viviam essa expectativa. Então, hoje, 20 séculos depois, né, nós podemos, de uma forma completamente concisa, respeitosa, à luz das Escrituras, tendo o Senhor como um verdadeiro profeta, que não mentiu, que realmente o fim já aconteceu e a morte já não existe. A promessa de Cristo quanto à morte foi de fato concluída em 70, na queda de Jerusalém. Mas será que essa promessa foi realmente referente à morte física? De um dia a morte física deixar de existir? Foi isso que o Senhor Jesus tratou com o apóstolo João, quando ele relatou o Apocalipse aqui, nessas palavras, aos irmãos que receberiam essa mensagem das 7 igrejas da Ásia Menor? Foi isso que Jesus falou? Jesus falou que um dia a morte física não iria mais existir, porque iriam todos viver como anjos, né? No céu, tocando harpas, voando de um lado para o outro. Será que era isso que Jesus falou? Não, de forma alguma, não foi isso que o Senhor Jesus falou.
Primeira coisa que nós temos que entender é que a Bíblia não se contradiz, meu irmão, minha irmã. Não há contradição. Se você vai aqui para Eclesiastes, capítulo 12, no versículo 7, o que é que nós encontramos aqui nesse texto? Um texto bem conhecido nosso, né? Olha só. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, o corpo físico um dia tem que voltar para o pó, porque é pó. E o espírito, é o espírito que deve voltar para Deus, porque foi Deus que deu o espírito. Então a questão de Deus conosco é com espírito, não com a nossa matéria física, porque um dia essa matéria física vai ficar no pó da terra. Então a primeira coisa que nós temos que entender lá de Apocalipse, capítulo 21:4, que não foi da morte física que Jesus estava falando. Infelizmente, a tradição religiosa interpreta errado essa questão. Outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, à luz da Bíblia, é quando o apóstolo Paulo falou com os irmãos de Corinto acerca da questão do corpo, né? Do corpo da ressurreição. Na ocasião, ele falou algo interessante que poucos não conseguem discernir, né? Então, nós temos que ter o discernimento, porque a Bíblia não pode se contradizer. Se o texto lá de Apocalipse estivesse falando de um corpo físico, do corpo físico, então Paulo estaria entrando em contradição, né? O texto lá de Eclesiastes estava em contradição, porque diz aqui, 1 Coríntios 15:40, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. No versículo 44, diz o que aqui? Olha lá. Semeia-se corpo natural, com referente à natureza do corpo glorificado, né? Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Mas como poderia haver corpo espiritual se fosse permanente o corpo natural? Então não tem como, meu irmão, minha irmã. Então esse corpo um dia vai voltar para o pó, para que nós venhamos a obter um corpo glorioso, né? Um corpo cujo qual viveremos a eternidade. A morte, diferente do que ensina a tradição, nunca foi o fim de todas as coisas. Na verdade, a morte, até 70, foi um estado intermediário dos que partiam dessa vida para o aguardo do dia do juízo, onde haveria de acontecer a grande ressurreição no dia do juízo final. Esse lugar intermediário não tem nada a ver com o purgatório ensinado pela Igreja Católica Romana, né? Um lugar de purificação da alma, um dos dogmas aí criado pela Igreja Católica Romana. Não é isso. Esse lugar intermediário foi identificado ao longo do Novo Testamento como Hades. No grego é Hades, mundo dos mortos, ou inferno, tá certo? Pode ser, a Bíblia vai aparecer a palavra inferno como Hades ou mundo dos mortos. Esse lugar de intermediário, onde as pessoas que morriam aguardavam o dia do juízo, que se deu em 70. Em Mateus capítulo, olha só, Mateus capítulo 16, estamos falando hoje sobre um tema maravilhoso, né? Se Jesus já veio, por que a morte ainda existe? Qual é a finalidade de a morte ainda existir? Você que está aqui pela primeira vez, tem ciência que falamos acerca da escatologia consumada, preterismo completo, ensinamos que todas as coisas já sucederam em 70. E uma das objeções é essa, dizendo que se Jesus já veio em 70, todas as coisas já foram consumadas. Então é a questão da morte, porque a Bíblia diz que a morte já não existiria. Estamos mostrando que não tem nada a ver com a morte do corpo físico, a morte física do corpo, né? Porque ela é contínua. Não temos como permanecer eternamente nesse corpo que é pó, que deve voltar para a terra, mas num corpo glorioso. É isso que estamos mostrando aqui e que, infelizmente, a tradição desconhece, achando que Jesus falou do corpo físico, né? Então, aqui, em Mateus capítulo 16, verso 18, o que é que temos aqui no texto? Olha só, quando o Senhor falando para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, olha só, as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Jesus falou o que aqui? As portas do lugar onde Satanás vive? Não, as portas do Hades, tá certo? A morte não prevalecerá contra a igreja do Senhor, porque chegaria um dia, pela manifestação da palavra, receberia vida eterna com Deus. Igreja edificada sobre a palavra do Senhor, onde as portas do inferno, onde a morte não prevaleceria, não prevalece contra ela, tá certo? Esse é o sentido aqui da passagem. Mas temos outro também aqui de Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, que diz a palavra do Senhor assim. Olha só que bênção essa passagem também. E aquele que vive, Jesus falando, né, numa forma glorificada, com João na ocasião. E falando só acerca dele, né? E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves, o quê? Da morte e do Hades. No grego a palavra inferno aqui é Hades. E tenho as chaves da morte e do lugar onde Satanás vive. É isso? Não. E do Hades, tá certo? Desse mundo dos mortos, onde os mortos estão aguardando o dia do juízo. Então, Jesus está dizendo, eu tenho as chaves, né, da morte e do inferno, e do Hades. É isso que ele está tratando aqui, num texto. Os servos de Deus, do Antigo Testamento até 70, quando eles morriam, quando eles partiam dessa vida, eles estavam aguardando o dia da redenção no Hades, nesse mundo dos mortos, o lugar intermediário antes do juízo. Ninguém ia para o céu quando morria, antes de 70. Ninguém ia para o céu, tá certo? Aguardava o dia do juízo. Só foi necessário, só foi possível eles irem para a eternidade quando o sangue de Cristo veio redimir os pecados de seu povo, né? E durante a transição das alianças, estavam eles aguardando essa redenção do corpo, vivendo tão somente pela fé no Senhor. Morriam na fé em Cristo Jesus, aguardando o dia da redenção do corpo, onde o corruptível se tornaria incorruptível e os da fé seriam então habilitados para receber seus corpos glorificados. Os que estavam mortos em Cristo ressuscitaram com um corpo glorificado, saíram do Hades para a eternidade. Os vivos que estavam aguardando Cristo receberam a incorruptibilidade, também foram habilitados para que, quando partissem dessa vida, também fosse viver a eternidade com Deus. Não mais passar por esse estágio intermediário, tá certo? Da morte, de estar dormindo no Senhor para o dia do juízo, como a tradição, infelizmente, até hoje ensina, né? Está dormindo no Senhor, um irmão padece de Covid, vão fazer o sepultamento, faz as orações, e diz, o irmão foi dormir no Senhor, o irmãozinho está dormindo no Senhor. Não tem ninguém dormindo no Senhor. Todo crente em Jesus não dorme mais no Senhor. Todo crente em Jesus já está no reino eterno do Pai, no seu estado de glória. Não quer dizer que nós não estejamos, por estarmos nesse corpo aqui, desfrutamos desse reino, mas não na plenitude cujo qual os irmãos desfrutam, porque já estão em seus corpos glorificados, vivendo a eternidade com Deus. Essa é a realidade. Enquanto o corruptível não tinha se tornado incorruptível, porque aguardava o sangue da redenção manifestar a salvação dos santos, então vivia-se na expectativa desse aguardo. Nós encontramos isso aqui facilmente ao longo do Novo Testamento. Olha só, Romanos capítulo 8, a igreja vivia nessa expectativa. Mesmo Jesus tendo sido morto na cruz, era uma expectativa da igreja o dia da redenção, quando o sangue viria manifestar a redenção dos filhos de Deus, né? Trazendo assim a incorruptibilidade do corpo, onde o Senhor se manifestaria em glória na vida desses que estavam pela fé aguardando a sua volta. Vale lembrar que no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote pegava o sangue do animal, que era imolado para o sacrifício dos pecados, ele entrava no Santo dos Santos, e o sangue só manifestaria, só tinha aceitação de redenção àqueles que aguardavam a redenção pelo sacrifício do animal, quando o sumo sacerdote saía do Santo dos Santos,
quando ele saía e apresentava-se, né, diante do povo, então sabia-se que realmente houve a aceitação de Deus quanto àquele sacrifício. Da mesma forma foi Jesus. Jesus foi o sacrifício, mas também foi o sumo sacerdote das nossas almas, né? Para que uma vez que o seu sangue foi levado para o Santo dos Santos, e ele tendo vindo no poder e glória, você vai ver isso muito bem em Hebreus 9:28, ele vem com o seu poder e glória, e o fato dele estar vindo, ele manifestasse, é justamente o sangue que foi aceito por Deus e manifestou a redenção do seu povo. A gente vai encontrar isso muito bem ao longo do Novo Testamento, já falamos aqui outras vezes, mas eu vou destacar aqui Romanos 8:19, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Né? Aí diz, e não somente ela, mas também nós, Paulo falando, se referindo a ele também, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Há quem diga que Jesus não veio redimir gentios, né? Pelo amor de Deus, realmente está faltando aí um pouco de estudo bíblico, né? Porque a Bíblia é clara, a redenção dos filhos de Deus, gentios do primeiro século. Diz assim, porque na esperança, olha lá, na esperança fomos salvos. Então, os irmãos do primeiro século, embora Jesus tivesse morrido pelos pecados do seu povo, inclusive os gentios, eles estavam em esperança quanto à salvação, porque a salvação não foi dada automaticamente na cruz. A cruz foi um processo que se manifestaria a salvação da vinda do Senhor. Hebreus 9:28 fala isso. Então, eles viviam na esperança quanto a essa salvação, sotéria, né? No grego, salvação eterna, porque na esperança fomos salvos, né? Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não temos, né? Com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, eles viviam na expectativa, no aguardo da manifestação dos filhos de Deus, que se manifestaria justamente quando a redenção fosse manifesta através da vinda de Cristo. Isso se dá em 70. Então, visto que o plano da salvação foi concluído, a morte, né, e o Hades se tornaram totalmente desnecessários para o povo de Deus. Uma vez que o plano de salvação foi concluído, porque Jesus veio de fato, manifestando a salvação dos filhos de Deus, era o aguardo da redenção do corpo, onde os mortos ressuscitaram, habitaram, passaram a obter o seu corpo glorioso e assim está para sempre com o Senhor. Então, o lugar dos mortos, o mundo dos mortos, não teve mais necessidade de existência, né? Não tinha mais necessidade, tornou-se desnecessário para o povo de Deus. A promessa, então, era que os mortos que estavam aguardando na fé em Cristo a redenção viessem herdar a vida eterna. E isso aconteceu, de fato, em 70. Que diz aqui, Apocalipse capítulo 20, eu vou mostrar para vocês como sucede essa questão da manifestação do Senhor em glória, né? Olha só, o julgamento do grande tribunal, né, de Cristo, que isso acontece em 70, de uma forma gloriosa, em virtude da queda de Jerusalém. Já falamos isso aqui também em outras oportunidades, né? E diz aqui o texto, olha só, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e céu, e não se achou lugar para eles. Também Apocalipse capítulo 11, né, fala isso também, falamos isso aqui em outra oportunidade, bênção de Deus esse estudo. Vou deixar aqui no card, depois de terminar aqui, vou selecionar os estudos bons para que você acesse e entenda muito bem essa questão do juízo ter acontecido em virtude da queda de Jerusalém naquela oportunidade, tá? Em 70. Diz mais, vi também os mortos, olha só, na questão do trono branco, o julgamento, né?
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, olha o julgamento, a morte e o além entregaram aos mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, olha só no versículo 14, isso aqui é revelador. A morte e o inferno foram o quê? Lançados para onde? Para dentro do lago de fogo. Olha lá. Então, a morte, o Hades, tá certo? O Hades. Isso aqui não é a morte física. Isso aqui é o mundo dos mortos. Aquele período intermediário entre, que aguardava, né? Entre a ressurreição de Cristo, né? Sua ascensão até 70. Aquele período intermediário onde os justos aguardavam o juízo final. Então, esse lugar, o Hades, se você for no grego, vai encontrar essa palavra aqui, morte, como ou inferno, melhor dizendo, a morte e o inferno. Então, a palavra inferno aqui você vai ver como Hades. A morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, o inferno e a morte foram completamente aniquiladas. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o Hades foi lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, foi destruído, acabou. Uma vez que não há mais Hades, o lugar intermediário, obviamente, porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. Era a expectativa tratada pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto quando o fim viesse. A morte foi tragada pela vitória. Quando Jesus veio em 70, foi aniquilada. Então, o inferno, o Hades, não tem mais necessidade de permanecer, né? É desnecessário hoje. É por isso que a gente afirma, ninguém dorme em Cristo mais. Não tem ninguém dormindo no Senhor, aguardando o juízo. Todos que partem desta vida já estão com o Senhor eternamente em glória, para sempre, tá bom? Olha só, a morte foi lançada no lago de fogo, ou seja, destruída. Já não há um lugar intermediário para os mortos, pois o fim já aconteceu. E como é que fica a questão agora, né? Abençoado, uma vez que não se trata da morte física, mas sim de um estado intermediário, onde os mortos aguardavam o dia da ressurreição, e já se deu em 70. Como é que fica essa questão agora daqueles que estão em Cristo? João, capítulo 11, olha só, João, capítulo 11, verso 25, diz a palavra de Deus assim, João 11, 25, é que ele diz, olha só, 11, 25 ao 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Aleluias. Olha que bênção. Não tem morte para aqueles que estão em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá, porque a morte não tem poder sobre eles. E todo aquele que vive e crê em mim, tá bom? Crê em Jesus, porque é de Deus, não morrerá, porque o espírito voltará para Deus, o corpo, o pó, o corpo volta para a terra que o era, e o espírito volta para Deus que o deu. Aí sim se conclui aquilo que Eclesiastes fala, porque em 70 o mundo dos mortos se tornou desnecessário, foi destruído para sempre. Por quê? Porque a morte foi vencida, né? Não morrerá eternamente. Crê isto? Cremos sim, porque está escrito, cremos na palavra de Deus. Hoje, quando os cristãos partem desta vida terrena, seus corpos se deterioram, vão para o pó, automaticamente esses recebem um corpo incorruptível, glorioso, um corpo de glória, e assim permanece eternamente com o Senhor. Vive a eternidade com Deus. Na verdade, eles nunca morrem, né? Não há morte para eles, não há morte para os que estão em Cristo. Logo, quando a Bíblia diz em Apocalipse 21:4 que a morte já não existiria, é porque no novo aion, na nova dispensação, na nova aliança, no ministério do Espírito, os eleitos de Deus não passam mais pela morte. A morte não tem poder sobre eles, ou seja, não ficam aguardando o dia do juízo, pois a fé já o justificou. Jesus já veio em excelência, já
já manifestou a sua obra redentora em favor dos filhos de Deus. Então, a fé em Cristo, ela já nos justifica e o seu sangue nos apropria para toda a eternidade. Não há mais um lugar intermediário, porque a morte foi destruída para sempre. O Hades já não tem poder, né? O inferno não tem autoridade sobre nós, porque estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus, maravilha? É isso, meu irmão, minha irmã. Essa é a verdade da Bíblia, que infelizmente a tradição desconhece e vive uma expectativa cega de algo que ainda vai acontecer, quando que a finalidade foi para que esse fim viesse em 70, e não em um futuro cada vez mais distante, que nunca chega. Por quê? Porque a expectativa deles é quanto à questão cósmica, e a Bíblia não fala da questão cósmica, era de uma aliança, quando Jerusalém caiu. É por isso que o templo tinha que cair, para que a lei pudesse deixar de existir. O ministério de condenação e morte deixasse de ter a sua valia, para que pudesse, né, manifestar o ministério do Espírito, onde a graça de Deus se tornou abundante. Uma vez que o templo caiu, findou-se a antiga dispensação e passou a vigorar a nova dispensação da graça de Deus. A morte já não existe. Estamos vivos para sempre com Deus. Glória a Deus, maravilha? É isso, meu irmão, minha irmã. Mais um grande estudo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus. É isso aí. Quero lembrar a vocês que estejam conosco pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos sempre lá disponibilizando estudos magníficos, onde você pode estar também acompanhando assim as nossas transmissões, tá? Gratidão pela tua participação. Gratidão pelo teu apreço, você que é membro do canal, você que é inscrito do canal, você que está ajudando a levar essa informação de qualquer jeito. As pessoas estão absorvendo, estão estudando, estão crescendo. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo por esse ensino. E vou ficando por aqui. Gratidão por tudo. Fique na paz de Cristo. E até a próxima oportunidade, Deus assim permitindo, com mais estudo da escatologia consumada, que tem abrilhantado os nossos entendimentos das questões, da questão da graça de Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade. Graça e paz!